Seja bem-vindo ao canal Palavras em Chamas, mais um Respondendo Comentário. Estou com uma seleção de comentários aqui que veio surgindo no canal e a gente vai comentar. Eu quero lembrar para vocês que os comentários são lidos, tá? Então, se os seus comentários forem dentro dos temas, eu vou ler aqui. Pode ajudar bastante. Por isso que eu faço isso, né? Para ajudar aquilo que falta, eu venho aqui e completo, e vocês me ajudam a completar. Então, antes de passar para a leitura de comentários, se inscreva no canal, não deixe de curtir o vídeo e compartilhar também. Não sei qual vai ser o tema desse Comentando Comentários ainda, geralmente eu faço no final, mas eu tenho certeza que vai ser bem interessante. Então, vamos habilitar a nossa tela aqui. Esse é o comentário do Gran Conato, né, o vídeo do Gran Conato que eu fiz. O comentário do Alves foi respondido na área de membros do canal, então eu mostrei um pouco da minha história na área de membros. Então não vou responder aqui, já está respondido lá. Agora tem um comentário interessante aqui da Cauane Nascente, que eu quero comentar com vocês. Está vendo as telas, as abas? Eu vou daqui até lá, fechando o que eu já respondi. A Cauane Nascente comentou o seguinte: há três classes, acho que existem três classes de igreja, e essas três classes são o espiritual, o carnal e o natural, né? Eu acho que são três classes. Só os espirituais entendem as coisas do espírito. Imaginam Jesus nos dias de hoje curando, fazendo milagres, expulsando demônios, e vocais teólogos, e vocês teólogos incrédulos, murmurando e blasfemando a Deus. Cauane, deixa eu te explicar uma coisa. Nada a ver seu comentário, mas é bem interessante, bem oportuno aqui. A ideia de haver três classes, na verdade, ela não é pentecostal e nem cristã, tá? Ela é gnóstica. Os gnosticistas, os gnósticos, é que ensinavam que há três classes de pessoas. Então, eu não sei qual é a sua religião, mas provavelmente você não é cristã. O cristianismo não ensina isso aqui. As pessoas espirituais no gnosticismo são justamente aquelas que recebem a revelação divina. São aqueles que têm a gnose, né? Que têm a revelação. E aí tem a carnal e a natural. Então, são três classes de pessoas. Você usou uma doutrina ensinada por um movimento herético que foi condenado no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, até o 21º século. Né? Por que eu digo até o 21º, até hoje? Porque eu não sei daqui para frente o que vai ser. Porque aparentemente esse movimento está entrando na igreja com muita força. Então só a classe de conhecimento, essa ideia de igreja espiritual, carnal e natural, ela não existe, tá? A igreja é espiritual. E por ser espiritual, ela também é física. Porque, na verdade, não há dualismo de coisas. Eu sou um ser espiritual e físico ao mesmo tempo. Né? Eu existo e por isso eu sou espiritual e carnal ao mesmo tempo, né? Então, olha que curioso, né? Uma doutrina gnóstica, né? Eu acho que você não é gnóstico, você pode ter aprendido isso em algum lugar, tá, Cauane? Então, olha que interessante. Então, não existe essa separação de igrejas, tá? E aí você acabou limitando, né? Só os espirituais entendem as coisas do espírito. Não, né? Todos os cristãos podem entender as coisas do Espírito porque foram reveladas nas Sagradas Escrituras. Então, não existe uma igreja que conhece mais o Espírito do que a outra, não. Existe uma igreja que estuda mais a palavra do que outra, isso sim. Né? E é por isso que a gente fica enchendo o saco de vocês para estudar a Bíblia. Mas não existe uma igreja que entende mais sobre as coisas do Espírito Santo do que outras, só porque ela é pentecostal ou reformada. Tá? Esta ideia colocaram na sua cabeça, provavelmente não foi uma igreja cristã que fez isso. Tome cuidado com esse tipo de ensino, tá bom? Aí você coloca aqui, ó, imaginem, eu vou ler assim, fazendo talvez a correção, tá? Se estiver lendo errado, me perdoa. Imaginem Jesus nos dias de hoje curando e fazendo milagres. É perfeitamente saudável e comum imaginar isso. É só ler as escrituras, né? Jesus, ele fazia milagres, ele curava realmente. E não tem como negar isso. Eu fui curado quando eu era criança, Cauane, sabia? Eu fui curado de um problema no coração. Jesus me curou, né? E eu sou reformado. Então, que uma coisa tem a ver com a outra? Nada, não tem a ver com a outra, entende? Você precisa estudar um pouco mais o movimento reformado, você vai gostar, tá? Expulsando demônios e tudo mais. Então, eu já vi muita gente sendo
exorcizada também. E vocês, teólogos incrédulos, como assim? Nós não somos incrédulos, nós cremos. Nós cremos na palavra, estudamos a Bíblia, veja o tanto de estudo que tem aqui. Então não existe esse negócio de, uns teólogos incrédulos. Os incrédulos são os liberais, né? A gente entende que os incrédulos são liberais. Um amigo meu, que é cliente meu até, ele veio questionar, por exemplo, a autenticidade das escrituras, né? Eu escrevi uma frase no meu WhatsApp falando que era palavra de Deus escrita em Lucas, aí o cara veio falar, mas foi palavra de Jesus ou que Lucas quis escrever? Então, olha, o liberalismo ele está crescendo muito e está criando pessoas incrédulas, mas nenhum crente cristão genuíno é incrédulo, tá? E nós não somos incrédulos também. Nós não murmuraríamos e blasfemaríamos a Deus porque Jesus estava curando, não. E nós não fazemos isso com o movimento pentecostal, por que faríamos com Jesus? Nós não blasfemamos a Deus por causa do movimento pentecostal. O movimento pentecostal não é o movimento cristão, ele não é o centro do cristianismo, não, ele é só mais um movimento. Ele é um movimento, a gente não pode negar que ele é um movimento. Agora, ele não é o centro, ele não é a parte mais importante, não. A igreja de Cristo, formada por aqueles que creem, é a igreja, e não os pentecostais. Os pentecostais não são a igreja, eles fazem parte, né? Todo aquele que crê em Jesus é filho de Deus, né? Todo aquele que crê em Jesus será salvo. Isso é essa igreja, não é a igreja pentecostal, reformada, ou sei lá o que, tá bom? Então, existe muita coisa aqui no seu comentário interessante, né? Não estou criticando você, porque o comentário seu trouxe a oportunidade de falar sobre isso, tá? É muito importante o que você falou. O Wellington diz o seguinte, ó, deixa eu tomar uma água aqui. Diz o seguinte, é muito grande o comentário dele, vou ler só um pouquinho. O movimento evangélico brasileiro só passou a ter referência com o movimento pentecostal. Isso aqui é um exagero, né, Wellington? E, além de um exagero, é uma mentira. Porque, como eu disse para a menina ali em cima, o movimento pentecostal não é o movimento principal no Brasil. No mundo, o movimento pentecostal não é o maior movimento cristão também, não. Se não me engano, a Batista é a maior igreja cristã no mundo, nem é a pentecostal. Então, em especial a Assembleia de Deus. Não, cara, não é. Tá? Não é. Quando eu era pequeno, eu ia em diversas igrejas pentecostais e não ia na Assembleia de Deus, tá? Não ia. Eu ia na Deus é Amor, eu ia na igreja... Como é que é o nome daquela igreja, cara? Esqueci o nome daquela igreja. Esqueci. Casa de oração. Eu fui muito na casa de oração, gostava de ir na casa de oração, né? Então, eu fui na Igreja de Deus no Brasil. Igreja de Deus no Brasil, quadrangular. Você falar que a Assembleia de Deus é especial, meu amigo, é exagero. Me perdoa, mas está errado, tá? Com uma política de evangelização agressiva. Sim, é agressivo, né? Como todo pentecostal é agressivo, mas ela não é eficaz exatamente para o evangelho. Porque se fosse, os pentecostais não estariam saindo em massa do movimento pentecostal, tá? Então, é claro, pode melhorar? Claro que pode. Tudo pode melhorar, tá bom? Tudo pode melhorar. Inclusive a evangelização da Assembleia de Deus, né? Ela pode melhorar e, pelo que eu entendi, ela já está melhorando. Ela está falando cada vez menos de vitórias. E, cara, eu ouvi um hino esses dias de uma igreja, de uma irmã pentecostal que, pelo amor de Deus, me perdoa, mas aquilo é pior do que a música do mundo. Ela falava em vitória, ela falava em vingança, ela falava... Cara, são essas pessoas que são ouvidas, né? O problema é isso, a maioria ouve essas pessoas e glorificam a Deus, né? Ai, ai. Mas é isso. Então, Wellington, é exagero, tá? Seja mais humilde, mais realista. Eu vou fazer isso também. Vamos fazer nós dois juntos, né? Vai ser bom para nós dois, tá bom? Aqui, ó, de um canto ao outro Brasil, o evangelho chegou, não existia obstáculos. Claro que existia obstáculos. Sempre houve obstáculos, meu amigo. Olha o quanto de evangelho que morreu aqui pelos católicos. Então, também foi a primeira igreja evangélica a ordenar pastores negros. Qual o problema disso aqui? Talvez não tenha registro nas outras igrejas, porque isso nunca foi relevante. O pastor ser negro ou branco nunca foi relevante, porque nós todos somos um, né? Então não há separatismo dentro do movimento cristão, né? Agora, será que há na igreja pentecostal?
Porque se houver, ela está errada. O pastor negro, ele tem os mesmos direitos do que o pastor branco. E se você é negro e quer ser pastor, você é muito bem convidado e recebido numa igreja reformada. Seja um pastor negro reformado, você terá todo o apoio da igreja, terá todo o apoio dos irmãos, você não será rejeitado e você não será ordenado pastor por ser negro nem branco, mas por ser pastor. Ser pastor é isso, não existe pastor negro e branco. Ou é pastor, né? Seja branco, negro, gordo, magro, bonito, feio, né? Então não tem isso aí. Foi a primeira igreja a ordenar pastores negros, né? Tipo, qual a diferença do negro para o branco? Existe diferença? Não deveria existir. Visto que as igrejas que existiam no Brasil eram extremamente... Escreveu Brasil aqui com Z, né? Será que ele está traduzindo de algum lugar? Eram extremamente segregadoras. Mentira, cara, na moral. Que mentira. Igreja no Brasil segregadoras. E, de fato, há problemas extremamente sérios dentro do pentecostalismo. Não a ponto de demonizar a denominação como um todo. As Assembleias de Deus têm seminários teológicos, tem uma grande editora, tem grandes teólogos, tem uma teologia sólida. Eu vou deixar vocês responderem isso aqui nos comentários. Mas, infelizmente, toda essa estrutura foi sendo demolida por ela mesma. Então, esse argumento seu aqui acabou com a própria igreja, né? Então, a igreja, ela tem isso tudo, mas ela foi demolida. Enquanto a igreja reformada, é o liberalismo que causa danos quase irreparáveis. Verdade, o liberalismo tem atacado muito a igreja reformada. Não só a igreja reformada, mas as assembleias também. Você, por exemplo, nunca viu um pentecostal comprando os apócrifos da Bíblia? Olha, isso é o liberalismo entrando. Quem ofereceu os apócrifos da Bíblia para vocês? Não foi o reformado. Quem ofereceu a Bíblia católica para vocês? Não foi o reformado. Entende? Os seminários e tudo mais. Não. O liberalismo, ele está entrando na igreja como um todo. Ele é uma desgraça para a igreja, tá? Os liberais deveriam ser excluídos da igreja. Não pode ser membro e liberal ao mesmo tempo. Mas tá uma bagunça mesmo. Por exemplo, tinha um membro que era arminiano querendo ser membro na igreja do pastor reformado. E ele não queria adotar a doutrina do reformado, mas ele queria ser membro de lá. Então tá uma bagunça mesmo. A gente tem que tentar reformar isso, né? A gente tem que tentar reformar isso aqui. Agora, o que ele comentou sobre Nicodemos. Ó, tanto o movimento pentecostal quanto os reformados estão com problemas. Verdade. Isso aqui é verdade. A igreja brasileira como um todo. Prefiro pensar como o pastor Augusto Nicodemos, com equilíbrio, com respeito, não com acusações destemperadas. Mas você acusou a gente de racista ali atrás? Como você não teve uma acusação? E os batistas presbiterianos têm um passado muito nebuloso. Mais uma acusação? Então, eu acho que você deveria ser como Augusto Nicodemos mesmo, tá? Eu acho que todos nós deveríamos ser como Augustus Nicodemos, tá bom, Wellington? Então, fique tranquilo. Você é negro, quer ser pastor? Você vai ser pastor da igreja presbiteriana do Brasil, da igreja batista, da igreja reformada, da igreja que você quiser. No cristianismo não tem separatismo, não pode ter, tá bom? Deixa eu ver aqui outro comentário. Bom, vamos lá. Você não viu, mas eu tive que dar uma pausa. Já voltei aqui. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui nesse. Eu acho que o Ronan falou, ó, a única coisa que eu não concordo com o Granconato é o dispensacionalismo. Ele é dispensacionalista, cara. Tá, fazer o quê? Não tem problema também, não. Deixa o cara ser dispensacionalista lá. Isso é um problema dele. Em relação à história, irmãos, o link eu coloquei na área de membros, tá? Se você pedir, eu mando para você também. Beleza? O vídeo tá aqui, vocês podem assistir. Vamos ver o que tem mais de comentário. Vamos lá. Um vídeo bem antigo, ó, que é esse vídeo aqui. Qual o nome dele? A unção do Sai Pra Lá. Eu não lembro o nome desse vídeo aqui. Deixa eu ver aqui. É um vídeo bem antigo aqui no canal. O irmão viu. Eu perdi aqui. Qual o vídeo? Deixa eu ver aqui no YouTube. Tá aqui, ó. Não tem igreja reformada na cidade. O que fazer? Esse vídeo aqui. Eu recomendo que assistam. O Jason e Cris comentou o seguinte, ó. Tô nesse mesmo pensamento. Vejam agora o contraste entre aquela realidade dita no vídeo anterior e essa, né? Tô indo para presbiteriana, a única que vi que é reformada. Eu era da videira, porém ela prega muito sobre a graça.
A Igreja da Videira prega muito sobre a graça. Uma vez eu fui pregar sobre a graça e eu percebi um pouco do problema de pregar sobre a graça. Por exemplo, a Isaías 40, se você pregar só o início de Isaías 40, fica parecendo uma ideia da graça barata, entende? Então, gente, eu acho que eu te entendo. Eu te entendo, sabe? Uma igreja que só prega graça, ela corre muito risco de cair na graça barata. Não sei se foi esse o seu caso, tá? Jesus te ama, você é amado, Jesus te quer, é feliz, mas não pregava o evangelho completo, somente a metade. Eu entendi. No meio da minha pregação sobre Isaías 40, eu fiquei sem graça, porque a graça de Deus, ela realmente facilita muito tudo. E nós somos salvos unicamente pela graça, realmente, não há outro evangelho. A salvação é pela graça, mediante a fé, sem fazer nada para ser salvo. A questão é o que fazer, o que ser depois que você foi salvo pela graça. E é isso que muitas igrejas não pregam. E esta é a graça barata, tá bom? Nesta igreja eu nunca ouvi a mensagem sobre atributos de Deus, na igreja que ele está falando ali. Não conheço, tá? Estou citando, mas não conheço. Ele era líder de célula, eu tinha célula então. Então é uma igreja que trabalha com célula, já tem alguns problemas de estrutura, né? Mas era difícil ministrar os temas sobre a santidade, sobre piedade, porque a igreja não falava sobre isso. Então, uma igreja que provavelmente prega sobre a graça barata de Deus. É perigoso. Atrai muita gente a graça barata, mas não é o evangelho, tá? O risco é esse. Convido vocês a lerem, a ouvirem esse vídeo aqui. Não tem igreja reformada da minha cidade o que fazer. Ele está falando que ele está indo para a IPB. Seja bem-vindo na IPB, se fosse na Batista também, na igreja reformada que tiver. Agora, a Antônia comentou o seguinte, ó. Eu não lembro por que ela comentou isso, mas 5 meses que ela comentou. Obrigado pelo vídeo, mas você está um pouco inocente. Sobre este assunto de culto, convite, tem pastores que disciplinam só de saber que o membro visitou outra igreja. Uau! Como assim, Antônia? Não pode visitar outra igreja nessas igrejas aí, não? Porque isso aí virou o quê? Uma cadeia, uma prisão? Né? Você é livre para visitar qualquer igreja. Se o pastor te disciplinar, é azar dele. Né? Tipo, vai disciplinar porque você foi numa igreja diferente. Mas será que existe isso, irmãos? Coloque nos comentários, né? A Tatiane, obrigada, irmão Devaí, mas para as mulheres é mais complicado. Concordo, Tatiane, concordo. Tenta conseguir alguém que te ajuda, não faça sozinha, tá bom? E o Vem na Bíblia, que belo conselho, hein? Obrigado. Beleza? Vamos passar para o próximo comentário aqui. Muito tempo de comentário, né? 17 minutos de comentário. Mas aqueles comentários iniciais, eles são importantes, não tem como. Agora o Márcio Simão, fez um comentário que eu vou passar rapidinho aqui por ele, porque eu não entendi o porquê de fazer esse tipo de comentário. Ele comentou aqui, ó, no Comentando Comentário 4, tá? Sobre a violência e tolerância religiosa. E eu acabei de sair do vídeo, deixa eu ver se eu consigo voltar. Deixa eu ver aqui. Sobre... Acabei esquecendo, saí fora do vídeo. Aqui, ó. Aqui. O Márcio, ele diz o seguinte, eu não sei se alguém está pressionando ele, né, mas esse comentário faz parte de um outro comentário, quer ver? Que está... Deixa eu ver. Tá aqui, eu acho. E eu não entendi por que ele faz esse comentário, mas vale a pena a gente comentar sobre isso, né? Eu não creio que Satanás, quando estava no Éden, era um animal. Um anjo caído tem muitos nomes. Ele é dragão, ele é demônio, ele é querubim, ele é a antiga serpente. O nome que você quiser dar a um anjo que perdeu sua luz. Beleza. É usado a referência serpente para Satanás por causa do veneno, do pecado. Né? Mas a gente entende o Gênesis como um escrito literal com símbolos, né? Mas a questão da serpente, pouca gente vai falar que era só um símbolo. É claro, Satanás provavelmente usou a serpente, mas ele não era uma serpente. Ele não tem o formato de uma serpente, tá, Márcio? Então eu não entendi isso aqui, mas beleza, né? O comentário é muito grande, deixa eu ver o finalzinho aqui, ó. Os espíritos caídos fora do corpo do homem, por serem espíritos, esse mundo os sufoca e causa repulsa e ódio. Não suportam a natureza deste mundo, não suportam a luz do sol e nem a luz da lua. Não suporta o nosso mundo porque ele perdeu toda a luz e comunhão com Deus. Velho, esse comentário aqui é bem esquisito, tá?
Em qualquer lugar, o diabo é ódio e quer destruir. Sua motivação é possuir o pó para alimentar-se dos pecados e causar blasfêmia. Comentário estranho. Vou sair dele rapidamente, tá, irmãos? Ó, põe. Foi. Agora sobre a biblioteca, a irmã, eu acho, eu vou errar, mas eu acho que Tunai é irmã, né? Mas se não for, se apresente, por favor, tá? Ela diz o seguinte, ó, que os livros da cultura cristã são mais caros que o Martin Lloyd Jones. Verdade. Mas eu compro muito livro da cultura lá no site da Basileia. Aqui é parceira do canal e acaba saindo mais barato. Agora, realmente tem livro na cultura que é muito caro mesmo. Nem compro no site mais por causa disso. Ganhou coraçãozinho aqui, tá aí a resposta também. O José Filho comentou o seguinte: meu amado irmão em Cristo, só faltou na sua biblioteca o livro Paixão pela Pureza. Qual é o problema da Paixão pela Pureza? Eu tenho certeza que é um ótimo livro, mas é um livro de biografias, né? É uma análise e tal. Mas eu vejo o pessoal falar que esse livro é bonito, mas a maioria desse povo deixa ele guardadinho. Eu nunca vi ninguém comentar sobre esse livro, entendeu? Ah, eu li lá dentro de Paixão pela Pureza, XXX. Então, quando acontece isso, eu considero que o livro seja muito bom, mas pouca gente lê. E aí eu acabo não comprando, entende? E agora eu fui pesquisar ele. Por que você falou isso, José? Eu fui pesquisar ele e achei ele muito caro. Ele tá muito caro, né? Acho que é porque tá acabando. Vamos ver se vai baixar o preço. Se baixar o preço, talvez eu compre. Olha o Evaldo dizendo aqui, ó. Graça e paz, sou pentecostal e acho super úteis os seus vídeos e muitos livros que você indica eu compro e coloco na minha lista, ou coloco na minha lista de desejo. Ótimo, muito obrigado. Leia esses livros aí que vão ajudar bastante, tá? Próximo comentário sobre as editoras, que deu um problema, né? Todo mundo falou, Devair seu burro. Fazer o quê? Eu comprei, né? Nesse vídeo aqui eu quero comentar a de Rosa. Devair faz o review da Bíblia do Peregrino, sim. Eu fiz o review e vai sair no canal, tá? Ou já saiu, não sei. Washington, bom dia, graça e paz, irmão. É isso mesmo, Devair. Eu era católico. No evento que fui, há muito tempo atrás, eles falam mal de Lutero e dizem que não há salvação no protestantismo. Isso é verdade. O catolicismo não considera protestantes como cristãos, tá? Nós somos hereges. Eles chamam a reforma protestante de satânica, diabólica e tal. Nós somos, nesse caso, filhos do diabo para eles, né? Já que somos filhos da reforma. Então é isso mesmo, Washington. Bem lembrado aqui. Washington que é membro do canal há 6 meses, né? Tem ajudado a gente bastante. Acho que aqui acabou sobre isso aqui também. Tá. Esse Office Ricardo Madeiros aqui. Fala sobre os dons espirituais. Existem muitos vídeos sobre dons espirituais aqui no canal, tá, irmãos? Ó, aqui tem 4, né? 4 vídeos no total só sobre dons. Se você pesquisar sobre Espírito Santo, vocês vão achar mais, ó. O tanto de vídeo, tem 10 vídeos sobre o Espírito Santo aqui no canal. Vou abrir aqui para vocês verem. Espírito Santo, ó. Espírito Santo. Calma aí. Espírito Santo. Não, tem acento, né? Tem que colocar o acento porque eu escrevo do jeito certo lá. Ó, mostrar todos. São todos vídeos que falam do Espírito Santo, tá? Alguns são fechados para membros, outros não. Tá vendo? Então tem muito conteúdo aqui sobre o Espírito Santo. Nós falamos bastante dele. Agora sim, aqui acabou também. Aqui tem um comentário interessante. É aqui que está o comentário a respeito do diabo lá que eu não entendi. Mas vamos ver aqui o comentário do irmão, porque faz todo sentido responder ele. Se eu achar aqui, né? Cadê? Se eu não achar, eu vou comentar e vou falar a respeito do comentário dele. O irmão comentou e me perguntou se o Matthew Henry acreditava que Satanás fez um filho na Eva, né? E aí eu fui pesquisar, mas eu não achei nada sobre isso na Bíblia. Como o review é da Bíblia, eu vim aqui, né? Eu não achei o comentário. Então, só respondendo o irmão,
na Bíblia não tem nada sobre Satanás ser pai de Caim. Ele perguntou, Devaí, é verdade que Matthew Henry acreditava que Caim era filho de Satanás e da Eva? Então, eu não achei aqui no capítulo 3 e 4 de Gênesis, tá? Se tiver um lugar específico para eu pesquisar, me falem que eu pesquiso lá. Mas aqui eu não achei. Então, respondendo a respeito do review da Bíblia Matthew Henry aqui. Beleza? Vamos continuando, vamos continuando. Aqui no vídeo sobre as pedras de Geórgia, é um dos vídeos mais vistos no canal, é o vídeo das pedras de Geórgia, sabia? Tem um vídeo lá sobre isso, então eu convido vocês a assistirem. O Erlon Ribe disse o seguinte, ó, preocupados com a natureza, estão bem loucos para entrar e invadir aqui com o discurso de proteção da natureza. Verdade, isso aqui é verdade, tá, irmãos? O discurso de proteção da natureza é uma ótima estratégia para manipular as coisas no Brasil. Tanto que os ambientalistas recebem dinheiro de fora há muito, muito, muito tempo. Né? E curioso que existe um monte de ambientalista no Brasil. Não existe só aquele programa de proteção ao meio ambiente que vocês conhecem, não. O ONU, alguma coisa, né? Não. Existe um monte e eles recebem muito e muito dinheiro de fora. Tá? E o pior, eles não conseguem nem achar os caras que estão queimando a Mata Atlântica. Já parou para perceber que não faz sentido? Por que eles não conseguem parar com as queimadas, mas recebem tanto dinheiro de fora para manter isso? Então, existe uma extração de tesouro do Brasil que ela ainda é secreta, né? É secreta para nós que somos humildes, né? Para nós que não sabemos como funcionam as coisas, mas por trás dos panos, os ricos ainda exploram muito o Brasil e há muito dinheiro envolvido nisso, tá? E também há muitas instituições filantrópicas, né? Que chama assim que fala mesmo? Então, há muitas instituições de proteção ganhando muito dinheiro para manter a extração de tesouro do Brasil. E é isso mesmo que eles estão querendo. Ninguém quer saber de preocupar com a natureza, não. O homem mundano, ele é muito materialista, no sentido de querer querer mais, sabe? Ele não se preocupa mesmo com o futuro. Infelizmente é assim. Vamos fechando mais um. A Juliana comentou, aqui tem dois comentários interessantes, da Juliana e da... Esqueci o nome dela. Juliana e da... Tá aqui, eu vou achar daqui a pouco. Ela comentou o seguinte, ó. Teve um dia que eu estava conversando com o Senhor, estava orando e se questionando o porquê de tudo isso, da queda do homem, das destruições do mundo. Simplesmente Deus fala ao meu coração e eu penso, não é sobre estar aqui. O estar aqui vai acabar, é tudo sobre estar com Ele na eternidade. Ela chorou muito tempo e agradeceu a Deus pela iluminação da sua palavra. Não sei como que ela recebeu isso, mas ela chegou a essa conclusão. Nesse momento, eu estava lendo Deus é Soberano, A.W. Pink, uma ótima indicação. E foi glorioso sentir a soberania de Deus de uma forma tão clara. Estou tendo minha vida muito edificada através da... Obrigado, Juliana. Não é isso mesmo. Sabe, nós não pensamos nesta terra, o reformado, o moto do reformado é viver para a glória de Deus. Né? Esse é um dos motos mais famosos da reforma. E é isso. Nós não pensamos nesta terra como um lugar de habitação eterna, sabe? Nós queremos o céu, nós queremos que Jesus volte para nos levar. Então, você comentou corretíssimo. Com certeza a meditação no livro do A.W. Pink te levou a essa ideia. Apesar de que eu ouvi falar que o A.W. Pink era arminiano, né? Mas ele era arminiano? Não, ele era arminiano não. Ele era calvinista mesmo, pesquisei esses dias a vida dele. Né? Então, ótimo livro, indico para todo mundo aí. Deus é soberano, tá? Aí, de forma contrária, uma outra irmã comentou aqui, é o último... eu já tinha deixado isso aqui. Deixa eu ver. É o último comentário do canal, desse vídeo. Uma outra irmã tem uma dúvida aqui que eu não entendi bem a dúvida. E por isso eu não respondi de forma muito direta. Mas eu vou ler para vocês, para ver se vocês me ajudam a responder, né? Deixa eu ver aqui, cadê ela? Não é a Neise, é a irmã.
para que ela pague. É a irmã Nath. Ela diz o seguinte, ó. Deus é realmente honesto em ordenar todos os homens a se arrependam? Sim. É completamente honesto em ordenar isso, sim. E o fato dele ordenar a todos os homens, incluindo aqueles que nunca serão escolhidos para a salvação, ou, Nath, corrigindo, aqueles que nunca foram escolhidos para isso, vai fazer com que fique mais claro que estes homens não querem também, tá? Eles não querem se arrepender. E, na verdade, Nath, nenhum homem quer se arrepender. Você, antes de ser cristã, se é que a sua vida é contada assim, porque talvez você nasceu em lar cristão, né? Mas antes da gente ser cristão, nós não queríamos nos arrepender, tá? E o julgamento de Deus é esse, que ele veio ao mundo mostrando o caminho. O caminho é o arrependimento, mas nós queríamos as trevas. Isso faz dele justo, tá? Isso faz ficar claro que as pessoas não querem a salvação, né? Mas não lhes conceder graça irresistível para que possa se arrepender? Sim, é justo. É justo porque ele pode fazer do jeito que ele quiser. Ele podia fazer de outro meio, que é um meio mais fácil, Nath. Ele podia simplesmente salvar todo mundo, né? Ele não podia? Tá, tem lá uma pessoa que não crê em Jesus, mas ele é gente boa. Converte ele, pronto, né? Ou ele convertia todo mundo logo, né? E por que ele não fez isso? Porque ele não quis. Mas isso era melhor. Não se trata do que a gente acha que é ou não melhor. Se trata de Deus fazer o que ele quer. Esta é a questão. Nós não estamos aqui para julgar Deus. O jeito que ele quis fazer foi esse. Então, eu não posso fazer nada para mudar. Ele quis fazer assim. Glórias a Deus por isso. Ele é justo. Ele pode fazer o que ele quiser. Isso é realmente amor? É realmente amor porque ele chama aqueles que vai salvar. Se ele não tivesse chamado esses, aí seria hipocrisia, né? Mas ele salva, sim, todos aqueles que ele quer, tá? Tem uma postagem aqui no blog, Palavra em Chamas, que vai ajudar a entender um pouco melhor isso. Eu acho que eu já mostrei isso aqui. Deixa eu ver aqui. Cadê? Aguenta aí que eu vou mostrar aqui pra você. É bom da gravação assim que eu mostro na hora, né? Demonizando Deus. Eu indico essa leitura para vocês. Indico esta aqui, ó. Esta aqui. E esta aqui. Essas três aqui. E a mais nova que tá... Deixa eu ver. Peraí. Aqui tá no topo, né? Essa mais nova aqui, ó. Esta aqui. Eu indico essas aqui para vocês entenderem o porquê que a gente não aceita essa posição. E por que não é justo, né, Nath, você falar do jeito que você falou contra Deus, tá? Agora tem aqui o outro lado. E se eu usar o seu argumento contra você, contra a sua doutrina, você vai cair também, tá? Então é um argumento que eu chamo de ateu, um argumento ateu. Não deve ser usado por você, nem por nenhum calvinista. Mas eu demonstrei isso na prática aqui. Tá bom? E aqui em Demonizando Deus, eu mostrei como que o arminianismo moderno faz de Deus um demônio. É ele que faz de Deus um demônio, tá nesse texto aqui, tá? Inclusive eu citei obras da CPAD, tá bom? Aqui, como Deus vai condenar pessoas que ele mesmo quis conceder fé, eu vou tratar justamente dessa questão. Porque as pessoas leem textos fora de contexto e faz parecer com que todos vão se arrepender no final. É bom vocês lerem isso aqui para entender essa questão. E aqui, Deus deseja, aliás, é aqui que eu falo do texto mal lido lá, que é uma resposta, tá? Agora aqui é como Deus vai condenar pessoas que ele quis que arrependesse. São duas respostas que eu postei em texto, que eu achei muito relevante. Vale a pena vocês lerem e estudarem um pouquinho esse tema, tá bom? Então eu respondi a Nath aqui. Se você quiser ver, tá no vídeo do... Deixa eu ver o nome do vídeo aqui. Por que me tornei calvinista? Vejam um vídeo bem interessante e a resposta da Nath está lá também. No final, ela não aceitou o que eu falei, pelo que eu entendi, mas ela me agradeceu pela educação. Graças a Deus. Muito obrigado por isso também, Nath. Bom, vamos terminando o vídeo. Né? Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo de resposta maior, mas com mais questões importantes. Aquilo que eu disse para vocês, as questões são importantes e precisam ser sanadas porque durante a gravação do vídeo pode ser que eu deixe passar, então é importante assistir o Respondendo Comentários para isso. Fique com Deus, eu estou ficando sem voz e vou ter que gravar de novo, né? Mas graças a Deus que eu vou conseguir, graças a Deus. Se eu não conseguir também, graças a Deus. Tchau!